Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da associação de resistores em série e paralelo, então fiquem ligados aí no vídeo. Então vamos lá galera, associação de resistores em série. Associação de resistores em série é quando nós temos ligação dos aparelhos no mesmo fio, ou seja, você faz com que as cargas elétricas passem no mesmo fio, tá? Em relação aos aparelhos. Onde nós temos, que é o mais importante, onde nós temos o chuveiro, aparelhos que tem chavezinha 127 e 220, as lâmpadas de Natal. As lâmpadas de Natal podem perceber que a gente não quer o brilho intenso, e sim na realidade algo para configurar um brilho, um enfeite, tá? Nada de tão intenso em relação à luz. Então é o seguinte, nós temos aqui a associação de resistores em série, ó, na prática. Então temos o seguinte, o fio, tá? Então da rede vem os 127 volts, passa no fio, eu obrigo a passar na primeira lâmpada, na segunda e na terceira. E olha só o que acontece com essas lâmpadas incandescentes na hora que eu ligo elas. Elas brilham muito menos. Ou seja, por que isso? Por que elas brilham menos? Porque eu forço todas as cargas elétricas a passar nos 3 resistores. E aí como é que eu configuro a resistência que equivale a essas 3 que estão ligadas aqui? A resistência equivalente seria a soma delas, ou seja, porque todas elas resistiriam ao movimento. Então a resistência equivalente sobe. Se eu tenho a mesma corrente elétrica, ou seja, são as mesmas cargas elétricas que passam no primeiro resistor, no segundo e no terceiro resistor, as mesmas correntes elétricas simbolizam que se eu aumento a resistência, lá da primeira lei de Ohm, lá da outra aula, nós temos a queda da corrente elétrica, lembrando que a rede é a mesma, tá? Ou é 127 ou 220. Do chuveiro é um negócio interessante, porque a chavezinha nada mais é do que aonde eu consigo colocar dentro da série de resistores. A única coisa é que ele é em formato circular, todo mundo sabe, tá? Então nós temos o seguinte aqui, a rede continua a mesma, 127 ou 220, comentado lá na primeira lei de Ohm. E aí nós temos o seguinte, nesse ponto desligado, se eu mudar a chavezinha para o V, simboliza verão, ou seja, passa por todas as resistências. A resistência equivalente é mais alta, porque seria a soma de todas elas. Se eu passar aqui para esse outro ponto, a carga elétrica passaria aqui e depois passaria só em 2 resistores. A resistência equivalente ainda fica um pouco alta e a corrente elétrica diminui. E com isso você tem um aquecimento intermediário. Se eu passar para o inverno, só passa na última resistência. E aí vem aquela, todo mundo fica num ponto e fala, nossa, mas não é maior resistência que tem maior aquecimento? Engano, tá? E sim, maior corrente elétrica, você tem mais cargas elétricas trombando entre elas e com isso você gera maior aquecimento. Lá da primeira lei e potência elétrica nós temos o seguinte, se eu quero maior aquecimento, simboliza que eu vou querer maior potência, tá? Como a rede é a mesma, nós temos o mesmo 127 ou 220, esse cara aqui é constante. Se esse cara é constante, para eu aumentar esse produto, eu tenho que aumentar a corrente elétrica, tá? De novo, como esse cara aqui é constante, ou seja, a mesma DDP, lembrando que é 127 ou 220, eu quero aumentar esse cara para o produto onde eu quero o aumento da corrente elétrica, eu tenho que cair com o valor da resistência, ou seja, diminuir. Então esse cara aqui tem que ser inversamente proporcional.
Por isso que é interessante nós sabemos o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. No caso aqui, inversamente proporcional aumenta a corrente elétrica e tem uma condição de menor resistência. Então aqui é menor resistência, inverno, maior aquecimento. Resistência intermediária, aquecimento intermediário. Totalidade de resistores, menor aquecimento. Beleza? Bom, vamos lá agora, associação de resistores em paralelo. Onde nós temos associação de resistores em paralelo? Em todas as partes da ligação residencial. Um exemplo bem claro de associação de resistores em paralelo. Quando nós colocamos um Tzinho. Se eu ligar 3 aparelhos, eu vou ter uma associação de resistores em paralelo. Tá? Vou colocar na figura um exemplo clássico aí de associação de resistores em paralelo. Então vamos lá. O que consiste ele? Primeiro, eu quero manter a mesma DDP. Então eu quero manter a mesma diferença de potencial, porque eu preciso empurrar a carga elétrica para chegar no resistor. Quando eu chego aqui, eu tenho caminhos alternativos de passagem de corrente elétrica. Ou seja, passo pelo R1, pelo R2 e pelo R3. Lembrando que qualquer ruptura deixa de funcionar o aparelho, tá? Então se eu cortar aqui o fio, ele deixa de funcionar. E aí a carga elétrica volta, repõe energia e depois volta a funcionar de novo. Então agora nós temos a razão aqui da associação em paralelo. Pode ver que nós temos a ligação dos dois polos e um é independente do outro. Onde eu ligo agora com os brilhos normais, né? Lembrando que agora há pouquinho estava na associação em série. Então tem os brilhos normais. Por sinal, essas lâmpadas saíram já estão em desuso porque elas aquecem muito. Tá? Como eu tenho distribuição de carga elétrica e cada uma pede uma certa quantidade de carga, a corrente elétrica aumenta. Se a corrente elétrica aumenta, aí é um grande problema, porque nós precisamos de fios com maiores dimensões ou mais grossos para poder funcionar. E aí tem o seguinte, voltando aqui ao nosso Tzinho, tem um número bem pequenininho aqui, que é de 10 amperes, então ele não pode passar de 10 amperes. Não é o problema o que você vai ligar, e sim a condição de não passar de 10 amperes, ok? Bom, como eu associo a condição da resistência equivalente? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Isso vale para todos os casos, 4, 5, 6. Tá? Agora tem casos especiais. Casos especiais, 2 resistores em paralelo com valores diferentes, nós tiramos a resistência equivalente, o produto pela soma. Vamos falar assim, 3 e 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9, 2. Tá? Você vai reparar que 3 e 6 são valores maiores do que o resultado, que seria 2. Então quer dizer que a resistência equivalente cai para todos os casos que são ligações em paralelo. Por isso que você não pode ligar muitos aparelhos em paralelo. Se você ligar vários aparelhos com a mesma resistência, que é muito comum nas lâmpadas, né? Você ligar várias lâmpadas iguais no mesmo circuito. Nós vamos ter a resistência equivalente tirado o valor dividido pela quantidade. Vamos falar que é 30, então 30, 30 e 30. 30 dividido por 3, que é igual a 10. De novo, as componentes são 30 e nossa resistência equivalente é 10, ou seja, a resistência equivalente diminui. Com isso a corrente elétrica aumenta. Nós precisamos de fios mais grossos para funcionar, ok? Bom, vamos lá, galera, com exemplos agora de resistores em série e paralelo. Pessoal, é o seguinte, só ratificando o negócio, em série elas brilham menos, e se eu tirar uma delas, vai significar que todas elas deixam de funcionar. E aqui funciona de maneira independente, ou seja, qualquer uma
que eu colocar lâmpadas, se eu colocar 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas, todas funcionam da mesma maneira. Ok? Então, paralelo elas brilham normalmente e em série elas brilham menos. Um exemplo aqui em série, tá? Ó, 3 resistores com valores 3, 6 e 7. Então, a carga elétrica vai passar, então os resistores vão dificultar essa passagem. Então a resistência equivalente seria R1 mais R2 mais R3, ou seja, soma simples, 3 mais 6 mais 7 igual a 16 ohms. Ligação em paralelo. Olha o grande caso aqui, tá? 2, 3 e 6. Então, 1 sobre R1 que é 2, sobre R2 que é 3 e sobre R3 que é 6. MMC, 2, 3 e 6, então dividido por 2, fica 1, 3 e 3, divide por 3, 1, 1 e 1, tá? Então o nosso mínimo múltiplo é 6, matemática lá do ensino fundamental. Então 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, vezes 1 lá em cima, 2. 6 dividido por 6, 1, vezes 1, 1. Somando os valores de cima fica 6 e 6. Aí tem um grande problema aqui, né? Porque esses dois valores são iguais, tá? O certo era multiplicar em x, tá? Mas mesmo assim ficaria 6 sobre 6, que é igual a 1. Resistor equivalente é menor do que as componentes, tá ok? Aumenta a corrente elétrica. Dois resistores em paralelo com valores diferentes. Lembrando lá que é caminhos alternativos. Em série eu forço a passar todos eles no mesmo resistor. Dois valores diferentes, tá? Em paralelo, produto pela soma. Então 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9, 2 ohms. De novo, diminui em relação às componentes. Se eu tiver vários em paralelo com o mesmo valor, coloquei aqui 15 no caso, tá? Isso depende dos aparelhos. A resistência equivalente vai ficar valor dividido pela quantidade, que no caso é 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 ohms. Voltando, resistor em série, a corrente elétrica passa em todos os resistores e é o mesmo caminho. Em paralelo nós temos caminhos alternativos, ok? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato conosco. Aquele abraço e deixe seu joinha, inscreva-se no canal se faz sentido para você assistir às aulas de física. Aquele abraço.